Seja bem-vindo. No programa de hoje falamos da reconstrução da Igreja das Concessionistas. Entretanto, saiba que o Secretário Regional da Juventude, Qualificação Profissional e Emprego, Duarte Freitas, ao visitar uma turma ao abrigo do programa Prosa Qualifica, na Escola Profissional das Capelas, afirmou a importância do mesmo, destinado a melhorar as qualificações e a empregabilidade dos desempregados ocupados. O Governo dos Açores pretende promover a aproximação entre os desempregados com menor empregabilidade e potenciais empregadores com a finalidade de colocar em entidades privadas as pessoas que agora estão a adquirir melhores competências. A Câmara Municipal da Vila do Porto, em Santa Maria, vai promover no próximo sábado uma sessão pública para reunir contributos para a Estratégia dos Açores para o Espaço. A autarquia afirma que o objetivo é abrir um espaço para a participação de todos os marienses interessados. O Governo Regional dos Açores colocou a anteproposta da Estratégia da Região para o Espaço em consulta pública até 24 de março. Prevê-se lançar este mês um novo concurso para a construção do Porto Espacial. A Presidente da Câmara Municipal da Vila do Porto, Bárbara Chaves, defende que a sessão pública permitirá, em conjunto com a comunidade, dar nota de como se poderá elevar o ecossistema espacial de Santa Maria na Estratégia dos Açores para o Espaço, tendo em conta a importância que a ilha tem para o desenvolvimento do setor espacial na região. A Vitec foi visitar a obra da empreitada de reconstrução da Igreja das Concessionistas, respectiva sacristia e arranjos exteriores. Vamos até lá. A Igreja das Concessionistas está a ser restaurada pela Santa Casa da Misericórdia de Angra do Heroísmo, com o apoio da Câmara Municipal. António Barcelos estima que a obra, orçada em cerca de 1.200.000 euros, seja terminada dentro de um ano. A igreja deste convento, o Convento das Concessionistas, é, como acabaram de ver, uma imponente igreja e que estava em ruínas, tal como toda a estrutura do convento, desde o terremoto de 1980. Ou seja, para esta altura, há mais de 42 anos. Felizmente, houve uma ótima cooperação por parte da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, que desde muito cedo compreendeu que era importante dar um apoio financeiro para que a reconstrução desta igreja se verificasse. E o objetivo é esta igreja servir a comunidade, não só no âmbito da atividade religiosa e do culto, mas também nas freguesias citadinas. Só uma freguesia, que é a de Santa Luzia, a paróquia de Santa Luzia, é que tem uma componente de casa mortuária, para com dignidade poder acompanhar, digamos, as pessoas que falecem nesta comunidade. E as restantes freguesias não têm essa capacidade. E, portanto, esta igreja ficará ao serviço desta causa para dar dignidade, de facto, a estes momentos. Entre os objetivos políticos que a Câmara tinha, quando a minha candidatura, estava a recuperação deste edifício e de um muito semelhante a este, e que infelizmente ainda se encontra em ruínas, aqui muito perto, que era o convento de Santo António dos Capuchos. A Câmara desenvolveu um processo de negociação com as instituições detentoras, neste caso com a Santa Casa, no caso de Santo António dos Capuchos, com o Livramento, com a Irmandade do Livramento, no sentido de reconstruirmos numa primeira fase as respectivas igrejas, que são duas igrejas, enfim, de grande dimensão e igrejas com uma elevada carga histórica e patrimonial na nossa cidade, e que são os dois edifícios mais representativos que ainda estão em ruínas do tempo do terremoto de 1980. Esta igreja caiu com o sismo em 1980. Os primeiros teve o inconveniente de os primeiros levantamentos serem feitos após a derrocada da igreja, portanto em 1987. Mesmo assim, na altura foi feito um trabalho de levantamento exaustivo, só que o piso de cima, grande parte do piso de cima estava em ruínas, não se podia ir lá, portanto houve muitas coisas que foram feitas mais ou menos a olho e sem grande rigor. Quando começámos a trabalhar, portanto, no projeto, fizemos um levantamento cauteloso de tudo isso, e agora, à medida que estamos a construir, vamos descobrindo coisas e vamos adaptando pequenas coisas do projeto àquilo que se vai encontrando. Esta restauração passa pela preservação do património histórico. Neste sentido, o projeto de arquitetura dispôs de um acompanhamento arqueológico no levantamento do edifício. O presidente do município de Angra do Heroísmo reafirma a importância deste tipo de obras, acreditando que valorizam a cidade património mundial. A gestão do património é ser capazes de recuperar os espaços e de fazer uma
uma intervenção real sobre as coisas. E isso é que é a responsabilidade que cabe às entidades públicas, a nós, Câmara Municipal, enquanto gestores deste bem classificado, e à Direção Regional da Cultura, enquanto entidade governamental, com essas competências também. E é fundamental que ambos os lados percebam que gerir o património não é fazer arqueologia, nem é ficar a olhar para as pedras à espera que elas caiam de vez. A Angra não é propriamente o Fórum de Roma, nem um outro qualquer sítio arqueológico, é uma cidade viva, com gente dentro e que continua a querer viver aqui e que insiste em ver os seus espaços recuperados. Aqui não se trata de imobilizar ruínas e de numerar pedras, trata-se de reconstruir, de repor, de dar qualidade e dar uso a um espaço que tem um significado histórico e patrimonial muito grande para quem cá vive. Este é um imóvel classificado que está na zona de proteção ao casco histórico classificado pela Unesco. Daí que este imóvel teve que obedecer a sua reconstrução a critérios do ponto de vista da preservação do património. E é nesse cumprimento que estamos a desenvolver todo este trabalho, em articulação com a Câmara Municipal, com as autoridades competentes, nomeadamente a Direção Regional da Cultura, que apreciou este processo. Obviamente que a grande preocupação foi sempre destruir o mínimo possível. A igreja, todas as paredes que estavam de pé ficaram. Estamos a utilizar uma técnica que é inovadora, penso que é a primeira vez que está a ser feita cá, que são os rebocos estruturais. É uma patente que é italiana e que foi inventada por eles exatamente para a reconstrução de edifícios históricos e que, portanto, permite também que a gente consiga ter todos os elementos de pedra sem que daqui a dias estejam as pinturas a saltar e os rebocos a saltar, porque todo é um sistema que funciona e que deixa as paredes transpirarem. Não é? O terreno do convento encontra-se dividido em duas empreitadas. António Barcelos explica. O convento tinha a componente da igreja e tinha a parte da componente conventual, que durante muitos anos foi a sede do Hospital da Misericórdia, o único hospital deste concelho. E o objetivo é reconstruir a outra parte. Esse processo está em curso, com a cooperação do Governo Regional, no âmbito de 2 departamentos do Governo, e a nossa expectativa é que, no âmbito do financiamento do PO Açores 2030, haja a disponibilidade financeira para se avançar com a reconstrução da parte restante deste convento. E só aí é que ficará de todo concluído a recuperação e a reconstrução, e também o restauro, do antigo convento das Concessionistas. O que nós estamos aqui a ver é a primeira fase de um processo que só ficará completo quando o claustro, quando as instalações conventuais anexas também foram recuperadas. Aliás, quando nós estivemos ali no exterior, vê-se claramente que há aqui uma interpenetração entre espaços e esta será necessariamente uma obra incompleta enquanto a outra parte não for feita. Conforme muito bem disse o Sr. Provedor, existem neste momento compromissos por parte do Governo Regional no sentido de financiar a recuperação da outra parte e obviamente que todos nós temos um enorme interesse que assim aconteça. Este pátio aqui à frente, que correspondia ao adro da igreja, digamos assim, nunca poderá ser utilizado enquanto tivermos uma parede em risco de cair sobre ele e, portanto, há aqui um elevado grau de complementaridade entre as obras que agora tem que ser levado até ao fim. Álamo Menezes aponta para o atraso na obra do Livramento, que, apesar de estar adjudicada há mais de um ano, ainda não foi iniciada, afirmando ser da responsabilidade da Direção Regional da Cultura. Antes de terminarmos, fique com a habitual sugestão. No dia 12 de março, às 9h30, a Marine Waste Terceira Island organiza uma limpeza costeira à Caldeira das Lajes. Por hoje é tudo. Até à próxima.